E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de Python, hoje a gente vai continuar falando aqui sobre pré-processamento dos dados. Nas últimas aulas a gente viu algumas coisas ali de pré-processamento, como utilizar o label encoder, o one-hot encoder, a gente viu também o que são variáveis descritivas e variável target, como que a gente separa em treino e teste. E hoje a gente vai falar aqui sobre um conceito muito importante também, que é o balanceamento de classes, tá? Como que a gente consegue utilizar aqui o oversample e o undersampling, tá? O que que é o oversampling e o undersampling? Aqui eu vou dar só uma introdução que a gente vai verificar mais abaixo aqui no código. Quando a gente for dar, a gente vai analisar, a gente vai ver na prática o que que isso significa, mas é quando a gente tem classes desbalanceadas. Vamos supor, por exemplo, que a gente tem uma base de dados que vem ali a gente trabalha num banco, né? A gente tem uma base de dados que a gente precisa prever o que que é uma transação que é fraude e o que que é uma transação que não é fraude. O que que acontece quando a gente tem esse tipo de problema? A gente tem muito mais informação de dados que não são fraudes do que dados que são fraudes. Então a gente tem uma classe ali, que é a nossa classe target, que a gente vai fazer estudo, tudo bem que no banco a gente tem uma grande quantidade de dados, né? Mas ela é uma classe desbalanceada, porque a gente tem muitos dados de uma informação e poucos dados de outras. E quando a gente for fazer aqui a parte de modelos de machine learning, começar a rodar os modelos de machine learning, isso às vezes acontece um problema. Isso às vezes por quê? Porque o modelo ele aprende apenas o que ele tem mais informação, então como ele tem muita informação das pessoas que não são fraudes, então ali ele aprende muito sobre o que não é fraude, mas ele consegue aprender muito pouco sobre o que é fraude e a gente não consegue chegar numa acurácia boa ali no nosso resultado, que é prever o que são as fraudes ali antes que elas aconteçam, né? Então a gente pode até ter modelos aqui que tem uma grande quantidade de acurácia, modelos de 70, 75% em produção ali, mas quando a gente for ver, eles são só dos dados que a gente teoricamente não precisaria saber. É bom a gente saber, mas o nosso objetivo, que é saber o que que é fraude, às vezes ele não consegue prever porque ele tem pouca informação, tá? A gente vai olhar aqui agora sobre o oversample e o undersample, que é um método que a gente consegue ali minimizar isso. A gente tem algumas coisas aqui, ó, uns prós e contras de utilizar cada um, tá? Mas vamos lá. Aqui a gente vai portar as bibliotecas, tá? As bibliotecas padrões. Aqui eu vou passar por todo o código aqui, passando pelo pré-processamento. Eu não vou explicar muito, porque aqui são assuntos que a gente já explicou nas últimas aulas. Então, caso você não entenda alguma coisa que eu vou falar aqui, é só você voltar os vídeos que com certeza tem a explicação de tudo que eu estou fazendo aqui, tá? E vamos lá. Aqui a gente vai portar o pandas normal, tá? O label encoder para a gente conseguir transformar as variáveis targets, as variáveis categóricas em variáveis contínuas. Matplotlib e o Seaborn. Aqui o train test split para separar em train e teste. E aqui a gente está importando o random oversample aqui, sempre aqui para a gente fazer o oversampling. E aqui o random undersampler para a gente fazer o undersampler. Então sempre que a gente for utilizar essa classe aqui de balanceamento, a gente vai precisar importar essas bibliotecas aqui do WinBlearn, tá? Então sempre que a gente for utilizar, a gente precisa importar essas bibliotecas. Se a gente não importar, não vai funcionar, tá? Lembrando que aqui geralmente você utiliza uma ou outra, tá? Às vezes você consegue até testar, depende da quantidade de dados ali. Mais pra frente eu vou explicar cada uma, mas aqui eu estou importando as duas só pra gente já ter isso aqui importado pra gente exemplificar aqui no nosso estudo, tá? Bom, aqui eu vou ler a base de dados, tá? Aqui essa base de dados é a mesma que a gente está utilizando nas últimas aulas, que é uma base de dados que a gente tem informações de clientes aqui e a gente tem informação se ele deixou de ser um cliente ou não. A nossa variável target é essa coluna aqui, excited, e aqui a gente tem algumas informações do cliente, como a credit score, da onde que ele é, o sexo, a idade, o quanto ele tem em conta e esses tipos de informação que a gente tem ali sobre cartão de crédito e etc. Aqui eu vou remover essas variáveis que são importantes, tá? Roll number, customer ID e surname, a gente não vai utilizar aqui no nosso modelo, tá? Então aqui eu vou dar um drop nelas. Quando a gente dá um ponto head aqui, a gente já vê que essas variáveis elas não estão mais aqui dentro da nossa base de dados, então a gente já conseguiu remover. A gente consegue para a próxima parte, tá? Bom, eu vou fazer um gráfico aqui com count plot para a gente analisar essa nossa variável target, tá? Que é o excited. Vou executar aqui. O que que acontece? Aqui a gente sabe que o 0, aqui o resultado é que o cliente não deixou de ser cliente, e aqui o 1 é o resultado que o cliente deixou de ser cliente, tá? Isso é um... Aqui eu não posso dizer que vai ter um problema, porque a gente não rodou os modelos de machine learning ainda para verificar se vai ter ou não, mas aqui isso já é algo que teoricamente me preocupa, porque a gente tem muita informação, a nossa base de dados é uma base que não é muito grande aqui, a gente tem 10 mil dados, e a gente tem aqui praticamente 8 mil dados
dados que são clientes que não deixaram de ser clientes e apenas 2.000 dados de clientes que deixaram de ser clientes. Então a gente vê que a gente tem uma grande discrepância entre uma classe e outra. Isso me preocupa porque geralmente quando isso acontece, não são todos os casos, mas geralmente isso quando acontece, lembrando que aqui a balanceamento de dados não são todas as vezes que você precisa fazer esse balanceamento de dados, não são em todos tudo, depende aqui se a classe é desbalanceada e depende também dos resultados de modelo de machine learning, mas geralmente quando isso aqui acontece, quando a gente tem muitas informações de uma classe e poucas informações de outras, os modelos de machine learning eles vão ter um resultado, a gente pode ter uma acurácia alta, mas a gente volta naquilo que eu falei anteriormente, ele consegue prever apenas esse resultado aqui que seria o 0 e ele falha muitas vezes em prever esse resultado aqui é o 1, porque ele tem pouca informação para aprender quais são os padrões desse resultado 1, tá? Então é isso daqui que a gente está vendo nesse gráfico que o balanceamento de classes aqui tende a resolver, tá? Aqui a gente viu que a gente tem muitas informações aqui no 0 e poucas informações no 1. Bom, eu vou utilizar aqui o Label Encoder para a gente transformar aquelas variáveis que a gente tinha, variáveis descritivas em variáveis, variáveis aqui string, variáveis contínuas para que a gente consiga fazer aqui a parte de transformar em teste, etc. Aqui a gente vê que nossa base de dados ela já está pronta aqui para a gente executar. A gente não vou fazer nenhuma normalização aqui, eu só vou executar aqui agora, transformar em variável target, variável descritiva. Aqui eu vou transformar aqui essa variável separar na nossa base de dados aqui no x, eu vou colocar nas variáveis descritivas no x e na variável y eu vou colocar nossa variável de target aqui, separando em x e y, variáveis descritivas e variável target. Aqui quando a gente dá um shape a gente vê que a gente tem 10.000 dados e 14 colunas aqui no x e 10.000 dados aqui no y, que são só nossas variáveis targets, tá? Aqui eu vou dividir em treino e teste com 0,3%, tá? Então a gente vai colocar 70% dos nossos dados aqui nessa base de treino e 30% na base de teste para a gente testar. Uma coisa muito importante aqui quando a gente fala de balanceamento de classes. Sempre que a gente for fazer balanceamento de classes, a gente já vê que a gente tem esse problema aqui. O que a gente fez? A gente separou em treino e teste aqui embaixo, né? A gente colocou 70% dos dados no treino e 30% de base nos testes. A gente sempre... Lembra isso, que isso é muito importante. A gente só pode fazer o balanceamento de classe na nossa base de treino, para que ele treine o modelo. A gente não pode colocar o modelo na base de testes, porque se a gente balancear as classes criando dados, o que o random aqui, eu acho que é explicar um pouco o que a gente vai utilizar aqui, o oversample faz. O oversample, deixa eu executar aqui primeiro só para a gente dar uma olhada. Eu acho que não, acho que é mais fácil, desculpa, acho que é mais fácil explicar aqui. O oversample, o que ele faz? A gente tem aqui 8.000 dados no 0, né? E aqui 2.000 dados no 1. O oversample, ele vai pegar esses dados 1, o oversample, ele vai adicionar, ele vai copiar, duplicar aqui dados aleatoriamente, até que a gente fique com 8.000 de cada dado aqui, pra gente ter, aí ele vai ter a mesma quantidade no 0 e a mesma quantidade de 1. Ele vai copiar os dados que já existem aqui no 1, para que a gente fique com os mesmos quantidades de dados no 0 e a mesma quantidade de dados no 1. Qual que é o problema do oversample, tá? O oversample ele vai copiar dados que já existem, então não são dados reais. Então a gente vai ter dados iguais ali, o modelo ele vai ver aqueles padrões, só que são dados que eles são iguais, tá? A gente vai ter uma maior quantidade de dados, mas não são dados reais. Esse é o grande problema do oversample, tá? Geralmente a gente utiliza o oversample em bases assim que são bases pequenas. Como a gente tem só 10.000 dados aqui, então a gente precisaria que utilizar o oversample, porque eu vou explicar o undersample daqui a pouco, tá? Mas o undersample, ele é o contrário do oversample. O undersample a gente retiraria os dados aqui do 0 até que ele ficasse aleatoriamente. Tem vários tipos de balanceamento, mas aqui o que eu estou explicando é o random, tá? Quando a gente tirasse esses dados aqui, vamos supor que a gente tem 8.000, a gente ia eliminar aleatoriamente todos os dados aqui até que ficasse 2.000 para cada aqui, a mesma quantidade de número. Como essa base de dados é muito pequena, se eu retirasse aqui 6.000 dados do 0, a gente perderia muita informação. Pensa que a gente só tem 10.000 dados ali. Se a gente tirasse 6.000 dados, 6.000 dados, a gente ia perder muita informação, a gente ia ficar só com 4.000 dados, a gente ia perder mais da metade da nossa base. Então,
Essa é a diferença do undersample e do oversample, tá? O oversample a gente cria os dados fictícios, esse é um grande problema porque eles não são dados reais, mas a gente consegue equiparar bases pequenas para que ele fique com a mesma quantidade de dados nas duas variáveis targets, e o undersample a gente retira os dados da maior classe, que aqui seria o zero, só que aqui a gente não consegue utilizar o undersample porque a gente perderia muita informação, então a gente sempre precisa ficar ligado nisso. Se a gente tivesse uma base aqui com 100 milhões de dados, e a gente tivesse uma quantidade de dados ainda considerável, a gente poderia considerar utilizar o undersample. Mas aqui a gente utilizaria o oversample, porque se a gente utilizar o undersample, a gente perde mais da metade da nossa base, tá? Então aqui a gente utilizaria o oversample para deixar as duas bases iguais. Então esses são os benefícios e os contras, tá? Do under e do oversample. O undersample, o problema é que a gente perde muita informação, e o oversample é que a gente cria dados ali, mas a gente cria dados fictícios. É um problema que a gente tem aqui, né? E esse é o único método de resolver, a gente não tem para onde fugir, tá? Então a gente precisa ver ali qual que é o melhor pra gente, tá? Os dois têm prós e os dois têm contras, e a gente precisa ver ali na hora do problema qual que é o melhor pra gente, tá? E voltando aqui para explicar por que a gente não pode utilizar na base de teste, tá? A gente utiliza só na base de treino para que o modelo consiga aprender ali, porque depois, quando ele for aplicar na base de testes, a gente não pode fazer o balanceamento da base de teste porque aqueles dados não são reais. Não é algo que acontece na vida real. Os dados não vão ser balanceados. Como a gente vê ali em cima, a gente tem muito mais dados que não são fraudes do que dados que são fraudes. Então, na base de teste, a gente precisa testar como eles realmente são. Então a gente faz realmente, se a gente testar com desbalanceados, a gente vai distorcer a realidade e a gente vai ter uma acurácia ali que ela não é real, porque na realidade não é daquele jeito que acontece. Então a gente só faz aqui o balanceamento na base de treino para o modelo aprender, e a gente testa com dados reais na mesma distribuição ali dos dados reais, com muitas mais fraudes do que não, muito mais não fraudes do que fraudes, desculpa, para que a gente tenha uma visualização ali da realidade, tá? Agora vamos aqui no código, tá? Aqui eu rodei anteriormente, que eu queria tentar explicar uma coisa, mas eu achei melhor não explicar daquele jeito. Quando a gente dá um shape aqui, a gente vê que a gente tem 7.000 dados aqui no treino e no Y, que a gente separou aqui por 30%, né? Quando a gente dá um value counts aqui no Y, a gente vê aquela diferença que a gente tem ali, né? Aqui quando ele separou, o que a gente tem? A gente tem 5.584 dados no 0 e 1.416 dados no 1. Então a gente vê que a gente tem um desbalanceamento muito grande ali, tá? Aqui a gente vai utilizar o oversample, tá? Aqui então eu estou dando import, que a gente já deu ali em cima, só coloquei aqui para a gente lembrar que a gente precisa fazer importar essa biblioteca, senão a gente não consegue executar. Aqui eu estou criando uma variável que recebe esse random oversample, que a gente importou aqui. Aqui eu estou colocando um random underline state só para a gente ter o mesmo resultado sempre. E aqui que eu estou fazendo aqui? Aqui a gente coloca o x underline train, vírgula y underline train, recebe aqui essa variável que a gente criou aqui, o ROS, que é o run over sample, ponto fit, a gente está utilizando o fit resample, que ele está fazendo o balanceamento ali das bases, aqui entre x, underline train e y underline train. Então o x aqui vai receber isso daqui e o y vai receber isso daqui. Então o que ele está fazendo aqui? Quando a gente executa isso daqui, ele está fazendo o balanceamento ali dos dados. Ele vai pegar aqui, como a gente está utilizando o oversample, ele vai pegar dados aleatórios ali do y e vai fazer com que as duas classes sejam iguais, copiando tanto as variáveis descritivas quanto as variáveis target, tá? Quando a gente executa o x-train, o y-train, após a gente executar isso daqui, a gente vê que agora, ao invés, quando a gente tinha 7.000 dados aqui, agora a gente tem 11.168, que é o acréscimo aqui desses 1.416, 5.584 menos 1.416. Ele acrescentou, quando a gente dá aqui um value underline counts, a gente vê que agora a gente tem os mesmos dados tanto para o 1 quanto para o 0. Então, é aquilo que ele fez. Ele pegou os dados do y ali, ele acrescentou até ficar a mesma quantidade de dados para o 0 e para o 1. Então, ele criou dados fictícios ali, iguais que a gente tinha no 1, para que ele fique a mesma quantidade de dados e não fique desbalanceado ali na hora que o modelo de machine learning for aprender ali os padrões, para que ele consiga dar a mesma importância tanto para o 0 quanto para o 1. Então aqui ele criou ficticiamente dados para que as duas classes estejam a mesma quantidade de dados. E o undersample aqui, deixa eu só rodar aqui, eu vou ter que rodar tudo de novo, porque senão ele vai bugar. Só um instante. Só estou aqui rodando para que a gente tenha a base aqui desbalanceada novamente, tá? E aqui o undersampling, ele vai fazer a mesma coisa, deixa eu só dar um X na letra aqui para ficar bonitinho. Aqui a gente vê que ela está desbalanceada, normal. Aqui a gente tem 7.000 dados, né? Então tá normal. Aqui a gente vê que ela está desbalanceada quando a gente dá o Y underline train.
Lembrando que eu estou mostrando aqui o undersample só para a gente entender como funciona, né? Mas aqui nesse caso aqui não seria legal, já que a gente vai perder muita informação, como eu falei anteriormente. Aqui é a mesma coisa que a gente fez. Aqui eu estou criando a variável Rus, ele recebe random undersampling, a gente já importou a biblioteca lá em cima, né? E aqui eu estou fazendo a mesma coisa, x underline train, y underline train é igual a que a gente criou essa variável Rus, a gente está utilizando o fit underline resample, x underline train, y underline train, para ele fazer o undersample, então ele vai tirar ali dos dados do zero, ele vai eliminar dados aleatórios até ficar a mesma quantidade de dados no x e no y ali na variável target. Quando a gente executa isso daqui, a gente dá um x underline train, a gente vê que a gente tinha 7.000 dados, agora a gente só tem 2.832, e quando a gente dá um y e o ponto value underline counts aqui, a gente vê que a gente tem a mesma quantidade de dados no 0 e no y. Só que ao contrário do oversample, que ele criou dados fictícios, aqui ele tirou os dados reais que a gente tinha ali na variável 0, na target 0, né, que é o não fraude, para que ele ficasse a mesma quantidade de dados tanto no 0 quanto no 1, tá? Bom, eu acredito que é isso. É bem importante a gente saber essa parte de oversample e undersample, quando a gente precisa subir, quando a gente precisa descer. É sempre é muito importante a gente saber quais são os prós e os contras, né? A gente sempre fica ligado ali no tamanho da base, etc. Lembrando que não são todos os casos que a gente precisa fazer balanceamento de classes aqui. Geralmente a gente precisa, mas às vezes a gente ainda consegue ter um resultado bom sem fazer o balanceamento. Depende muito de como for o resultado dos modelos de machine learning. E acredito que seja isso. Caso você tenha alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Meu LinkedIn está aqui na descrição. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de vídeo. E muito obrigado. Um abraço.